Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Amados, estamos chamando você para prestarmos atenção na Bíblia, nas profecias da Bíblia Sagrada, pois elas nunca passará sem seus cumprimentos. Jesus disse em Mateus 24:35 que os céus e a terra passarão, porém suas palavras jamais passariam. Aqui em Apocalipse, capítulo 13, no verso 4 a seguir, Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 13, verso 4 a seguir, narra o episódio do dragão que estudamos na programação anterior. Esse dragão que estava no céu, Deus colocou o anjo Miguel para precipitá-lo para a terra, e ao chegar aqui na terra, ele continuou com o mesmo intento, com a mesma intenção de procurar adoradores, pessoas que o adorassem. Lá no céu, nós já vimos na programação anterior, em Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9, que ele conseguiu lá anjos, miríades de anjos, para o adorá-lo, ao ponto de Miguel ter que batalhar contra o dragão e seus anjos. Não era só o Lúcifer, ele já tinha conquistado anjos, seres. Ao ser lançado para a terra, ele desceu com a mesma intenção. Você tem que saber disto. O diabo nunca mudou de intenção. Ser mal, ser político, disputar o cenário com Deus. Sempre a intenção dele foi esta, desde lá do céu. Lemos ontem Apocalipse 12, verso 7 ao 9. Houve batalha, porque a intenção dele era a intenção política, competir com o Criador. Olha que ambição cruel, competir com o Criador, como pode? E chegando na terra, ele continuou com a mesma intenção, buscando adoração. Ele gosta de ser adorado. Você lembra de Jesus, quando estava aqui na terra em carne, lá em São Mateus capítulo 4, o diabo pediu a ele, que era Deus, que era Emanuel, Deus em carne, para prostrar e adorá-lo. Leia São Mateus 4. Jesus o repeliu com a palavra, dizendo: está escrito, Satanás, adorarás somente ao Senhor. Ao Senhor, Senhor quer dizer Criador. Ao Criador, seu Deus. O diabo teve que ficar calado, porque isto é a palavra de Deus. Você nunca tente vencer o diabo com argumento humano, teológico seu. Você só vence porque a única força que ele respeita aqui na terra é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus fez uso da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, não é? Portanto, o inimigo, o competidor de Deus, ele nunca mudou sua intenção: buscar adoradores para ele criar um reino aqui, como ele queria criar lá no céu, ao ser precipitado para a terra. Ele quer criar toda a vida um reino aqui maior e melhor do que o de Deus. Agora eu pergunto, o reino que ele cria aqui na terra, a intenção dele é criar um reino melhor. Mas veja o reino que ele criou: reino de doenças, de mortes,
suicídios, latrocínios. Este é o reino que ele cria, desenvolve no cenário aqui terreno, no dia a dia. Mortes, perversões, mentiras, pelejas, divórcios, filhos chorando sem pai porque houve o divórcio no lar, e assim por diante, males e males e males. E ele continua fazendo sua campanha política, dizendo que o seu reino é melhor do que o de Deus. E há pessoas, seres, que são ludibriados, pessoas sendo entenebrecidas por ele, pela sua vacina venenosa, e segue-o, deixa ele os enganar com este cenário que ele mostra, dizendo que o reino dele é melhor do que o reino do Criador. Mas para que foi dado o Espírito Santo, amados? Aí vem a grande pergunta. Para que Deus derramou o Espírito Santo para a sua igreja lá em Pentecostes? Em São João capítulo 14, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse: não vos deixarei órfão. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não posso vos deixar órfãos. Órfão é filho sem pai. Ele diz: eu, pronome pessoal, eu voltarei para vós. São João 14. E estarei em vós. Porque, em outras palavras, ele estava dizendo ali: porque vocês de si mesmos não podem enfrentar o desafio do grande dragão que foi lançado aqui na terra, vocês não têm estrutura para enfrentá-lo sozinho. Por isso que eu não posso vos deixar órfãos, deixar só, solitários só. Vocês perderão a batalha, mas eu voltarei, fique tranquilo, eu voltarei. E lá em Pentecostes, dias depois, após sua morte, 50 dias após sua morte, ele desceu, criando aquele cenário de revestimento espiritual da sua igreja. Foi o jubileu, criando revestimento espiritual em sua igreja. Para quê? Para que sua igreja pudesse enfrentar esse desafio que estava sendo travado aqui na terra, desde que o grande dragão Lúcifer foi lançado para cá. Então, esta batalha espiritual não é minha, não é sua, não somos nós que vamos ganhá-la, vencê-la. Esse terrível dragão é somente um maior do que nós é que pode vencê-lo, porque este maior do que nós é maior do que o próprio dragão, é maior do que o diabo, e ele estando em nós, ele nos dará um discernimento, uma lucidez, para não sermos conquistados por esta política desse grande dragão politiqueiro que começou no céu e seduziu os anjos, desceu para a terra e continua seduzindo anjos terrestres. Quem tiver o Espírito Santo na alma, não na mente, não serão enganados. Encha-te do Espírito Santo, venha para cá, queremos te ajudar a conhecer quem é Deus, para que você possa ser cheio deste Deus e, logicamente, ter força para vencer esse dragão. Venha assistir nossos cultos. Nossa igreja está aqui em Brasília, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é a nossa página. Entre em nossa página, pegue o nosso endereço aí na nossa página, o endereço de nossa igreja. Aqui em Brasília, está ali em Taguatinga Norte, e no entorno de Brasília está ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal. Vamos lá, vamos cultuar, vamos buscar esta lucidez dos céus, para não sermos seduzidos. Deus te abençoe, te aguardamos lá.